Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai estar corrigindo a atividade que eu postei lá no Classroom na terça-feira. Vocês tiveram 2 dias para responder. É uma atividade relativamente simples, mas que é muito importante para todos, né? Principalmente para nós que vamos estar fazendo o Enem, que é uma atividade de interpretação de texto. O Enem tem muitas questões de interpretação, tá? Não só de texto, mas as questões em si. Algumas questões, né, uma grande parte das questões precisa ser bem interpretada para conseguir ser bem respondida, né, ser respondida de forma correta. Porque tem muitas questões do Enem que é uma questão de interpretação. Você pode interpretar de uma maneira e responder da maneira que você interpretou, ou pode interpretar de outra maneira e responder de outra maneira. O importante é interpretar corretamente, né? A gente tem aqui 4 questões, questões bem simples. A primeira questão está perguntando qual é o tipo do texto, se é uma notícia, uma reportagem, uma letra de música, uma crônica de jornal ou um poema social. Para isso, para saber qual é a resposta correta, a gente tem que prestar atenção em todas as partes do texto. A gente tem o título do texto, a gente tem a estrutura do texto, a gente tem as informações que o texto nos traz, o contexto que foi escrito, e nós temos também a fonte do texto. Né? Aqui embaixo a gente tem a fonte do texto, que é www.letra.mus.br/Charlie Brown Jr. E com essas informações que a gente tem no texto, a gente percebe que é uma letra de música, né? A fonte já entrega basicamente que é uma letra de música. Então, quando você for responder uma questão de interpretação, é importante que você preste muita atenção em todas as partes do texto. Tá certo? A segunda questão, a gente tem aqui para analisar as afirmativas. A gente tem 3 afirmativas. A primeira é: o texto inicia com o autor falando na primeira pessoa do singular. A gente tem esse início aqui. O início aqui: agora eu sei exatamente o que fazer. Né? Bom recomeçar, poder contar com você. A gente tem esse início ali, então a gente percebe sim que o texto inicia com o autor falando na primeira pessoa do singular. A palavra loucos é um adjetivo no contexto em que aparece. A palavra loucos está onde? Deixa eu ver aqui. A palavra loucos aqui. E disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Então vamos voltar um pouquinho aqui. Tá? Eles dizem que é impossível encontrar o amor, sem perder a razão. Mas para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Então aqui no contexto que está sendo apresentado, a palavra loucos não está aqui como adjetivo, tá aqui como sujeito, né? O sujeito da frase. Só os loucos sabem. Quem sabe? Os loucos. Então os loucos está aqui como um sujeito, não como adjetivo. Então essa questão está errada. A palavra medo é um substantivo. Sim, a palavra medo é um substantivo. Nessa questão, nessa afirmativa, a palavra medo não está sendo... a pessoa não está perguntando se a palavra medo está sendo um substantivo no contexto da música. E mesmo se tivesse, é um substantivo. Tá? Então a palavra medo é um substantivo. Aí a gente tem aqui as alternativas. 1, 2 e 3 estão corretas. 1 e 2 está correta. 2 e 3 está correta. 1 e 3 está correto. Ou só a 1 está correta. Depois de ter visto as alternativas, a gente sabe que só a 1 e a 3 estão corretas. Tá certo? A terceira questão. Podemos conceituar loucos nessa música como alguém que supera limites, alguém que precisa de tratamento psicológico, alguém muito feliz ou alguém muito paranoico, né? A gente tem que lembrar do contexto da música, tá? A gente tem que prestar atenção no contexto da música. No contexto da música, a palavra louco, né? Podemos conceituar loucos como o quê? Como alguém que supera limites, tá? É bem simples essa questão aqui, só de ler o texto, né? De ler a letra da música, dá pra perceber que é sim alguém que supera limites, né? O louco é alguém que supera limites na questão, no contexto que é apresentado na música. E a última questão, já para encerrar aqui essa aula, a gente tem a palavra guerra, está no sentido de quê? Conflito, percepção, harmonia, paz ou invasão. A palavra guerra está onde? Aqui, ó. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. O que isso significa? Eu acabei virando a tela. A palavra guerra está no sentido de quê nesse texto? Conflito, percepção, harmonia, paz ou invasão. No contexto do texto, tá? A palavra guerra estaria no sentido de conflito, né? Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Um homem quando está em paz não quer conflito com ninguém, né? Então é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? A correção da atividade. Se não entenderam,
podem me chamar no PV ou comentar, fazer um comentário, tá? No, no link dessa aula, que eu vou estar respondendo vocês, ou tentar fazer um outro vídeo para explicar um pouco melhor, mas espero que tenham entendido, tá certo? Então a gente se vê na próxima aula, e é isso por hoje.